Notificações de Zika vírus aumentam no país em relação a 2022. Esse conteúdo é um tanto complexo, porém simples, viu? O número de casos de Zika vírus no país subiu 20% de janeiro até 8 de julho de 2023. As notificações passaram de 5.910 para 7.093, na comparação com o mesmo período de 2022. A região sudeste teve o maior aumento de casos, com um percentual de 11,7%. O Ministério da Saúde informou que os dados são preliminares e sujeitos a alterações e que a vigilância das arboviroses, o que inclui as infecções causadas pelos vírus Zika, é de notificação compulsória, ou seja, todo caso suspeito e ou confirmado deve ser obrigatoriamente notificado aos serviços de saúde. No mês de abril, em meio ao aumento de casos de dengue, zika e chikungunya no Brasil, as arboviroses, o governo federal, lançou uma campanha nacional de combate às doenças transmitidas por um mesmo vetor, a picada do mosquito Aedes aegypti. Na ocasião, o Ministério da Saúde acionou o Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, o COI, e foram realizadas ações de apoio em 11 estados com maior número de casos e mortes por dengue e chikungunya. Outra ação foi investimento de 84,3 milhões em compra de inseticida, larvicida, distribuição de kits de diagnóstico e capacitação de profissionais de saúde. Em junho, o COI foi desativado após ter sido constatada queda no risco de transmissão das arboviroses em todos os estados. O número de casos notificados do Zika vírus caiu 87% em abril e julho. Essa queda se deve às ações empenhadas no controle do vetor e às ações promovidas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, além de mudanças climáticas que implicam na circulação viral da dengue e chikungunya. Diante disso, considerando o cenário atual, a partir da semana epidemiológica SD19, o COI arbovirose foi desativado. Ainda assim, o Ministério da Saúde vai continuar monitorando o comportamento das arboviroses no Brasil ao longo de todo o ano, informou a pasta na ocasião. A principal forma de evitar a doença é eliminar os criadores de mosquito, ou seja, evitar acúmulo de água parada nas vasilhas, vasos de plantas e pneus velhos. Instalar telas em janelas e portas, usar roupas compridas, blusas e calças e aplicar repelente nas áreas do corpo expostas, a dar preferência a locais com telas de proteção e mosquiteiros. Esse mosquito, ele é total flex, né? Ele é o chikungunya, ele é a dengue, ele é a zika e ele é a pedra no sapato de qualquer governo que não tenha um trabalho exímio na área de contenção, de conscientização da saúde. Nós tínhamos aquele fumacinha, né? Aquele caminhão que saía fazendo aquele fumacinha, aí disseram que isso não funcionava. Aí vai agente de saúde. Lógico, a população tem que ter consciência, mas os criadores não estão só nas casas, né? Estão também nos próprios, nos locais, que precisam ser historiados. Não são só residências. O que eu acho estranho é que eu estive na casa de um amigo essa semana que passou no Rio de Janeiro, e o condomínio dele, condomínio muito bom, muito bem organizado, numa região nobre do Rio. Eles, todo santo dia, eles fazem a aplicação da fumacinha. Da fumacinha. E, assim, para o condomínio tem funcionado muito bem. Se não tivesse funcionando, eles já teriam parado. E, assim, como é uma região, não sei se você conhece a área da Barra da Tijuca, você tem uma área muito verde, é uma área, assim, por exemplo, muito parecida com Cubatão, tem uma área em que você tem o redor com muito mangue. Então, naturalmente, você tem um número de mosquito muito grande. E funciona. Funciona, por exemplo, eu nunca precisei... ia estar investindo em algum Nunca precisei, por exemplo, passar repelente, encontrar na casa dele e não me lembro, assim, ter ficado incomodado com o volume de mosquitos. Então, quer dizer, tem funcionado. Em contrapartida, nessa mesma viagem, nesse mesmo encontro, encontrei um amigo nosso que, o cara é esportista a vida inteira, jogador de futebol, jogou aí em times grandes, Botafogo, Corinthians, Vasco, e que, cara, faz 3 meses que ele pegou chikungunya
E ele não consegue, por exemplo, voltar a brincar numa pelada durante a semana, porque até hoje ele ainda sente os reflexos da doença, o corpo todo dolorido, articulações ainda. Então, quer dizer, você foi muito cirúrgico aí. É uma pedra no sapato da população e entra e sai governo, ministro, e a gente não consegue resolver essa situação. Lembrando que morte, né? Exatamente. Chikungunya, a dor é insuportável, né? As articulações e também o que você faz, depois de você passar pela doença, sobreviver à doença, ainda tem essas As sequelas, exato. Essa dificuldade. Quer dizer, é um mosquitinho. A gente não consegue vencer o mosquito. A gente não consegue vencer o mosquito. Mas por quê? Não, falta consciência, falta boa vontade. É isso. Quantas vezes a pessoa da dengue passou na sua casa? Quantas vezes você observou lá para virar alguma coisa? Quais os próprios públicos que estão sendo monitorados, acompanhando? Isso é o país inteiro. É isso aí. Agora vamos depender do clima frio, do inverno. Veio o inverno, acabou com o mosquito. Tudo bem, mas não tem o inverno, tem o verão. Então, aí é que tá. Aí acaba, durante determinado período, em que esfria um pouco, todo mundo esquece do problema, inclusive o governo. Não precisamos fazer ação contra a dengue, chikungunya, zika, porque está resolvido. Tá resolvido porque o clima resolveu. Aí só que a consciência, o trabalho aí de análise, verificações, orientações, deixa de existir. Aí depois começa a infectar um monte de gente, novamente termos mortes. Aí o governo fala, ele lembra tem aquele que projeto, ainda tem um problema que tem aquele mosquito lá para ver. Lembra? O cólera. Também teve. Quer dizer, isso aí. Essas situações onde o vetor não falando do cólera, mas nessas situações que o vetor da dengue, que é um mosquito, dengue, chikungunya, zika, e não consegue se vencer esse mosquitinho. É difícil. Vamos aguardar. Lembrando que foi suspenso. Eu não entendo isso. Chegou num nível aceitável. O nível aceitável tem que ser 0. Para eliminar tem que ser 0. Exato. O nível aceitável é a taxa de infecção ser baixíssima e a gente não ouvir falar de morte por conta mortalidade disso. Zero. Ser uma coisa rara. Mortalidade. Alguém morrer sobre isso porque não procurou auxílio médico, não teve tempo, enfim. Porque não pode ser natural você ouvir falar de morte por conta de um problema tão recorrente. Enquanto se é índice, se é percentual, dá para se lidar. Começa a colocar os nomes. É isso. Começa a colocar os nomes das pessoas que são vítimas dessas doenças, que perderam a vida por causa dessas doenças. Começa a colocar nome. Aí você tira dos números e torna uma coisa muito mais real. Você tem muito mais sentimento e muito mais entendimento. Enquanto é índice, né? Tá tudo bem.